Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Olá, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Que coisa boa. Olha, eu estou recebendo uma pessoa aqui hoje que disse: eu vou falar de umas coisas boas aí e eu vou contar a vocês uma história. Vocês já ouviram falar na expressão papas na língua? Não tem papas na língua? É o seguinte, antigamente as pessoas comiam muito a papinha, aquela papinha que vinha quente para burro. E quando vinha quente, queimava a língua. E você não conseguia falar porque a papa queimava a língua. Essa pessoa diz assim: eu não tenho papas na língua. E eu tenho certeza que não tem mesmo, porque o nome dele é Mendes de Barros. Tudo bem, meu amigo Mendes? Como vai você? Bem perto. Muito agraciado por estar aqui presente Que no seu isso, programa. agraciado estou eu com você aqui. Mas tem papas na língua? Ah, agora eu não sei nem o que são papas na língua. Já nem sabe mais, né? É, mas a minha língua é limpa. Isso é importante. É. Mas diz o que quer e o que pode. Digo que sei. Digo o que sei. Exatamente. O que você diria desse Brasil de hoje? Será que tem um Brasil hoje? Não sei, tem? Me parece que não. Melhor pessoa para analisar isso é você mesmo. Um Brasil onde nós temos um presidente da República respondendo a duas acusações por É o que ele quer. irregularidade na sua compostura. O ex-presidente do Congresso responde a 13 processos, o atual a 5. O ex-presidente da Câmara dos Deputados está preso como ladrão. O atual responde também a alguns processos ao mesmo respeito. O Senado, o Supremo Tribunal Federal, com figuras absolutamente inadequadas e decompostas para representar a justiça brasileira. É verdade. Então, E ainda tem mais, hein? Deixa eu acrescentar, porque é um fato inédito. 3 ex-governadores do Rio de Janeiro presos. Os 3 na mesma cadeia. o Rio de Janeiro eu não sei mais se existe, porque foi a capital do país Isso. durante o Império e ao longo da República. É a capital nacional, talvez continental, da cultura. E hoje você veja 3 ex-governadores presos. Como é que pode um negócio como desse, meu gatunos, irmão? com um detalhe que é absolutamente desprovido de vergonha. As famílias também no meio. A esposa do ex-governador Cabral No meio. está presa domiciliarmente. A do garotinho. Ontem prenderam a do garotinho. Exatamente. O outro, o presidente de Assembleia Legislativa, a família toda. 3 filhos, um ainda não está preso porque é ministro de Estado. Verdade. Mas o outro que é deputado e o chefe da composição econômica deles está preso. Provando que a composição da família mudou, não é? Sim, hoje não é mais uma família, é uma gangue. Acabou, é uma gangue, exatamente. Né? Isso é uma...
E nós não temos aí nenhuma perspectiva de mudança. E eu sou obrigado a dizer, por pensar, que a responsabilidade é do povo que não tem sabido escolher as pessoas, por um detalhe que me parece importantíssimo. Hoje não precisa que você seja decente. Se você imaginar que é decente, não quer fazer política. Não queira fazer, exatamente. Tem até uma coisa, uma figura interessante a respeito disso. Um cidadão entra numa agência bancária, assalta o cofre, na saída com o dinheiro pendurado no braço, encontra uma mulher com uma criança recém-nascida no braço. Estupra a criança. Ao chegar na calçada, um grupo convida-o para disputar uma eleição. Ele diz, não, política no Brasil hoje é coisa de cabra safado. Perfeito. Quer dizer, o que ele fez, acabou de fazer... Não é. Então, e aí você veja, o Rio de Janeiro retrata exatamente o que ele está dizendo. Exatamente. Não é? Porque você veja, acabou todo lugar do mundo, as cidades que sediaram as Olimpíadas ficaram extraordinariamente recuperadas e prontas para qualquer eventualidade. Aproveitaram a oportunidade. O Rio de Janeiro foi o contrário. Foi o contrário. Faliu a cidade. O presidente do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, preso como ladrão. Exatamente. Tem que acabar com isso. O outro sendo julgado nos Estados Unidos, um negócio absurdo. É necessário, absolutamente necessário, que o povo brasileiro assuma a responsabilidade de escolher os seus dirigentes. Muito bem. Aí entra a grande questão. Gosto sempre de ouvir você sobre isso. Como, já que nós temos uma cultura que está avassaladoramente corrupta, nem o povo entende o que fazer, como é que ele vai passar a saber escolher? Primeiro, eu quero contrariar a expressão que você usou, que temos uma cultura. Nós não temos nenhuma cultura. Cultura é um estágio além da educação. Uhum. Quem não tem educação não pode ter cultura. Verdade. O que você se referiu, eu chamo de mau costume. Mau costume. Por quê? Porque você veja o seguinte, se você se sente capacitado, você se afasta da vida pública. Mas não pode existir um país, não pode existir nenhuma atividade pública que não seja administrada por cidadãos daquele local. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Então, se essa responsabilidade não for assumida, este país já não tem mais nenhum futuro. Muito bem. Aí eu lhe pergunto o seguinte, a gente sabe que foi estabelecido aqui foi estabelecido dentro do Brasil uma política de eleição onde você sabe que o dinheiro corre à solta. É o dinheiro que elege esse ou aquele cidadão, de um modo geral. Como é que os cidadãos de bem, que não querem usar o dinheiro, vão começar a ingressar numa nova filosofia política? Porque há condições muito próprias para que se conserte isso. Primeiro, acabar com a reeleição. Hoje o político se reelege, gasta uma fortuna e logo em seguida, ao assumir, ele precisa recuperar o que gastou nessa e fazer uma caixa de 2 vezes a que gastou para a reeleição. Muito bem. Quer dizer, o objetivo da sua administração desapareceu. Desapareceu, exatamente. Certo? Primeiro de tudo isso. Segundo, nós temos uma legislação que a legislação é direito, e o direito é uma ciência interpretativa. Cabe várias interpretações. Todavia, quem colocou esse chamado foro privilegiado na Constituição, ou na legislação competente, ele o fez exatamente para resguardar
a dignidade na administração pública. Mas a interpretação que se deu é o contrário. O foro privilegiado é absolutamente necessário. Porque você veja o seguinte, nós estamos sendo administrados por um presidente que está sendo acusado em 2 processos de corrupção. Certo. Então tinha que parar tudo para julgar esse processo. Entendi. Para tudo na justiça para julgar esse processo. Porque nós não podemos ser presididos por um ladrão. É verdade. O que é que acontece? Faço 10, 12, 15 anos para chegar à prescrição do processo. Mas no caso específico que você está citando, quando terminar o mandato dele, ele passa a ser um cidadão comum, Sim. Começa tudo de novo, vai para a justiça primária. E tudo bem, se fizer o que o Garotinho fez, o que o Sérgio Cabral fez, onde é que nós vai pegar esse homem? É verdade. Né? Verdade. E depois dele sair dali, ele pode fazer o que quiser, ele não pode ir ali. Exatamente. Esse é que é o grande Se problema. ele quiser assaltar um banco depois que deixar a presidência, o problema é dele. Agora, como presidente, não pode. Não pode. E aí permitem que ele fique. Permitem que ele fique lá. Realmente é uma incoerência Porque total quando a a gente vê isso. Constituição do Supremo Tribunal Federal é absolutamente inconsciente. Porque a gratidão é um dos mais nobres sentimentos do animal. Eu estou dizendo animal, Certo. racional ou Ou irracional. irracional. Se você pegar um leão, Fantástico. um tigre, um urso, recém-nascido, e levar para casa para criá-lo, ele vai ficar ao seu lado. Se alguém levantar o braço para cumprimentá-lo, ele mata esse alguém. É verdade. Imagine o que raciocina. Quer dizer, você pega um cidadão e coloca no Supremo Tribunal Federal. É humanamente, não é absolutamente, é humanamente impossível que esse alguém julgue com isenção quem o colocou ali. É verdade. Então é o que você está vendo aí. É a tal história, é a fraqueza humana. Que comanda os cargos Quer que dizer, há realmente... exemplos no Supremo Tribunal Federal absolutamente inimagináveis. E você veja, o tal de Nelson Jobim. Nelson Jobim, presidente do Supremo Tribunal Federal, declarou no lançamento de um livro de sua autoria que tinha fraudado a Constituição. Tinha colocado no texto dizeres que não tinham sido apreciados pela Assembleia Nacional Constituinte. Certo. Permaneceu ministro do Supremo e permaneceu presidente do Supremo Tribunal Apesar de ter fraudado a e Constituição. ter declarado. Declarado. Ele confessou. Incrível. Você está entendendo? E a coisa mais curiosa do mundo, houve alguém até que o sugerisse agora como candidato a presidente da República. É verdade. Pois é, pode um negócio desse? Então, Esse é o Brasil. O então vai ficar depois dos comerciais. E você dá continuidade a esse assunto, tá bom, meu amigo? Ok, então vamos lá. Lembrando a vocês da imprensa oficial Graciliano Ramos, que é a imprensa que a gráfica de e editora de primeiríssima grandeza, muito bem feita, tecnologicamente perfeita, que atende ao seu maior cliente, que é o governo do Estado, mas atende também e muito bem a iniciativa privada. Ela é uma empresa de economia mista e pode fazê-lo. E o faz muitíssimo bem. E eu, inclusive, já estarei publicando mais um livro meu, lá pelo dia 10, 15 de janeiro do próximo ano a gente estará lançando, que é o Por Causos da Vida, e que vai ser o segundo livro meu feito a primeira foi na ex-CEPAL e agora na imprensa oficial Graciliano Ramos. Eu acho que vale a pena você que tem alguma publicação a fazer, seja revista, jornal, livro, o que você imaginar, folhetos, folders, etc., fazer um orçamento com a imprensa, porque vale a pena, realmente vale a pena. O Sancar Veículos é uma empresa de automóveis muito bem dirigida pelo Neto Alto, que está ligada ao Sam's Club e fica ali exatamente no pátio do Sam's Club, onde você tem automóveis novos, seminovos e usados, e que você consegue, inclusive, planos de financiamento, primeira linha em relação aos juros, às taxas de juros. Vale a pena conhecer. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, os dois, olha aí, uma semana num, outra semana no outro, fazendo
o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, e que coisa boa aqui o filé do Zezé, onde nós estamos hoje. Oh, coisa boa. Tem um bolinho de bacalhau que eu acho que o meu amigo está comendo também, que é de primeira sem segunda, né? Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Vamos lá. O buffet Taça de Cristal com novidades imensas para 2018. A Ecoprime lavando o seu carro com meio litro de água, ali na Deputado Zelage, logo depois do Palato, e fazendo do seu carro um zero, sempre um zero. E ao Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas ensina você para que serve o gás encanado no Passeio Estela Maris. É bom conhecer, você vai ver aplicações do gás encanado que você nunca imaginou. E Lar Steel Frame, que constrói a sua casa, que constrói o UPA, que constrói uma creche com 50% a menos do tempo e 10% a menos do preço, que é a estrutura de aço leve. É espetacular. Liga aí embaixo para o telefone do Eurico Tenório, engenheiro Eurico Tenório, que ele vai explicar tudo para você. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com esse incrível, e eu digo incrível porque não é só porque ele é meu amigo, não é só porque eu gosto dele, não é só porque eu admiro o que ele foi na vida e o trabalho que ele faz, não. É porque ele é incrível nas suas respostas, nas suas elucubrações no bom sentido, sabe? Aquela pessoa que pensa. E quando as pessoas pensam, o resultado é muito bom. Mendes de Barros. E você estava pensando, vamos botar esse microfone mais perto. Eu pensando alto. Não acredito nisso tudo que você disse a meu respeito. Você não acredita, é verdade. É muito bom de ouvir. Ah, que bom, mas é verdade. Eu não sou de bajular ninguém sem ser verdade. Bom, você falava sobre a questão desse Brasil, do jeito que ficou, das questões do Supremo, por exemplo, que não chegou ainda a um acordo. Federal. Porque você veja o seguinte, um processo ou um procedimento do presidente da República, do governador do Estado, do Congresso Nacional, de uma Assembleia Legislativa, de um prefeito municipal, de uma Câmara de Vereadores, poderá ser modificado pelo outro poder. É verdade. Ocorre que as decisões do Supremo Tribunal Federal, nem Deus. Não pode mudar. Não pode mudar. Mas e por que está sendo mudado? Não pode estar sendo mudado porque as pessoas chegam lá de uma forma absolutamente incompatível com o dever de ser juiz. Muito bem. Definitivo. Mas agora nós estamos com um caso aí, inclusive até pendente, que foi o caso da prisão do presidente da Assembleia, dos seus filhos, etc., onde a própria Assembleia Legislativa foi contra uma decisão do Supremo e mandou soltar, agora já está preso de novo. Como é isso? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal deveria, provocado ou não, certo. O Supremo Tribunal Federal deveria definir o que é que se entende a respeito do que diz a Constituição de imunidades parlamentares. Muito bem. Nas leis existe hierarquia. Muito o bem. Artigo é mais forte do que o parágrafo, que é mais forte do que o inciso e da linha. Muito. Olha, eu queria que você repetisse isso é genial. Viu? O artigo
é mais forte do que o parágrafo, que é mais forte do que o inciso, que é mais forte do que a linha. Muito bem. É quem manda. É quem manda. O artigo. Muito Na bem. Constituição Federal diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis. São invioláveis em suas palavras, opiniões e votos. Muito bem. Não fala em atos. Os deputados e senadores podem dizer o que pensar, podem imaginar o que pensar e pode votar da maneira que quiser, mas não fala em atos. Não falando em atos, ele nem pode roubar, nem pode matar ninguém. Muito bem. E aí a coisa... O primeiro, o Supremo tem que fazer, porque tem um parágrafo que diz o seguinte: os deputados e senadores só poderão ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. Muito bem. E está dando uma imunidade que o artigo não deu. O artigo deu imunidade contra palavras, opiniões e votos. Não fala dos atos. Muito bem. Tá certo? Muito bem. Primeiro tem que se fazer, identificar o que é isso. Isso precisa de uma modificação constitucional? É evidente. Claro. Porque o que acontece é o seguinte: tem muita gente aí até que fica meio chateada comigo, porque eu digo o seguinte: as leis são editadas no vernáculo. O vernáculo vem a ser a língua daquele país. Tá certo? Se é assim, quem não sabe a língua não sabe a lei. Perfeito. Para que se interprete uma lei, é necessário que se saiba a língua na qual ela está escrita. Porque a língua pode mudar completamente a interpretação de uma lei. Exatamente. Exatamente. Porque há regiões em que uma palavra tem um sentido, na outra tem outro sentido, às vezes completamente diferente. Num país continental como o nosso. Exatamente. Tá certo? Então tem que dizer o que é o que. Muito bem. E isso não foi feito? Não foi feito, pelo contrário. Cada dia você veja agora. O Supremo declarou, veja bem, declarou a suspensão do mandato do senador Aécio Neves. Isso. E suspendeu o exercício e manteve-o preso em casa de noite. Ele não podia sair de noite. Exatamente. Se você está impossibilitado de sair de algum lugar de manhã, de tarde, de noite, meia hora, um minuto, você está preso. Está preso, claro. E ele, como senador, não podia estar preso. Com certeza. Exatamente. Está certo? Exatamente. Quer dizer, aí você veja, veio outra decisão e libera o homem. Quando é agora, o que Mas liberou porque ele era senador. Ele era senador. Exatamente. Tá certo? Então, o que acontece? Quem é que vai decidir isso? É o Supremo. Muito bem. Quem interpreta as leis e quem executa Mas se foi o próprio Supremo que cometeu esse erro. Exatamente. E aí? Como é que fica? Não pode. Não pode. Simplesmente não pode. Se ele está errado, ele não pode fazer. Muito bem. Errado. E aí eu faço uma pergunta a você, é um tanto perigosa essa pergunta, mas eu faço. O Supremo está se transformando num imbróglio em que as pessoas não se entendem? Que os seus ministros não se entendem entre si? Eu vou lhe dizer, se isso fosse o destino, seria ótimo. Porque todo embrulho se desembrulha. Se desembrulha. É verdade. O que está danado é do jeito que eles estão fazendo. Repare. É um mandado de segurança, é um ato, houve um ato aí de um ministro que tirou a presidência do Congresso Nacional. Do Eduardo Cunha. Não. Do senador Renan Calheiros. Sim, foi. Que muito objetivamente se negou a cumprir. E foi desfeito. É verdade. Tá certo? Ele não pode para tirar, ele tem que tirar o senador do mandato. Bom, então aí vem a seguinte questão. Que é uma questão que está sendo altamente discutida hoje no país. Até que ponto os poderes estão se misturando e uns entrando nas competências dos outros? Eu vou lhe dizer, se você parar um minutinho para observar, não precisa curso de direito, não precisa inteligência privilegiada, nada. Se você observar simplesmente o que tem na Constituição, você vê claramente que o maior poder, o poder mais forte é o legislativo, que é ele quem faz a Constituição. Perfeitamente. Perfeitamente. O executivo executa o que o legislativo faz. Exatamente. E o legislativo judiciário
faz a Constituição. O que o Judiciário faz é cumprir o que está dentro. Muito bem, uma Constituição que é feita pelos legisladores e é promulgada por eles. E hoje você vê, a coisa mais insignificante que tem neste país é o poder legislativo. É verdade, é verdade. É verdade. Você tá o que não é o correto. O que não é o correto. Mas por que isso? Porque há uma acomodação. As pessoas chegam no poder não para exercê-lo, mas para contemplar os seus desejos. Então você acha que precisaria haver uma revolução de métodos e sistemas no sentido de evitar a desmoralização institucional dos poderes? Mas é evidente. Não pode haver um país, não pode haver uma sociedade decente se não houver respeito à legislação que acontece. Claro. E, sobretudo, respeito a quem faz o quê. Exatamente. A quem faz o quê. Exatamente. E é nisso que eu acho que o Mendes de Barros é fantástico, porque é onde eu disse no princípio do programa que ele não tem papas na língua, ele mostra exatamente as coisas como elas são. E as coisas nesse Brasil de hoje são absolutamente desordenadas. Compete a você, você pode dizer isso? Eu vou lhe repetir o seguinte, mesmo sendo mentira o que você está dizendo, é bom de ouvir. Tá certo? Agora o que eu quero dizer a você é o seguinte... Me chamou de mentiroso, olha só. Não é nada disso. Não é nada disso. O cidadão tem que respeitar a instituição que o abriga, que é o Estado. Perfeito. Se o cidadão não tiver a educação que o permita, que o submeta ao respeito às leis do Estado, nós chegamos ao ponto onde nós estamos. Muito bem. Não existe mais... E se aqueles que fazem as leis também não a respeitam, pior ainda... Sim, é um péssimo exemplo do cidadão. Sim, mas quem bota esse povo lá é o povo. É o cidadão. Tá certo? É. O cidadão é que elege esse tipo de gente. Verdade. Então, se ele aceita isso, porque você veja o seguinte, antigamente, quando eu fui deputado aqui, faz 100 anos, sei lá quanto, você pegava uma chapinha, botava o nome do candidato, exatamente, dobrava, colocava no envelope, colocava na urna. É verdade. Hoje você tem um aparelho e você dá um toque. É uma fração de segundos. É verdade. Naquela fração de segundos, você dá um mandato de 4 anos a alguém e outro de 8 anos a outro alguém. Verdade. E sai do jogo. Quer dizer, aquele momentozinho é a coisa mais importante de uma vida de uma sociedade organizada. Da democracia. E esse povo leva na brincadeira. É verdade. Por quê? Porque você vê o seguinte, não tem educação, não há preocupação com a educação. Você vê crianças que não podem ir porque não tem o ônibus, você vê professores que não podem ir porque estão doentes, não há remédio nos hospitais nem nos postos de saúde, mas você veja o seguinte, os deputados, senadores, presidente da República e os juízes, essa coisa toda, fazem o que querem e o Estado paga tudo. É verdade. Meu querido Mendes de Barros, que prazer enorme sempre receber você aqui e eu espero que você já está virando assim uma espécie de consultor desse programa. Eu acho isso muito bom, muito obrigado. Se fosse você, procurar uma coisa melhor. Muito obrigado, o povo sabe que eu escolhi o melhor. Vamos lá, gente, obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. Nossos encontros estão marcados. Até lá, gente. Obrigado. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.